Fala galera, beleza? Começando mais um vídeo. Olha só, vou te mostrar como que você vai aumentar a sua assertividade no mercado, nas suas operações, utilizando, por exemplo, o Smart Money Concept, o Wyckoff e esses conceitos mais avançados de mercado. Isso aumentando a sua assertividade, diminuindo os seus erros no trade. O que você tem que fazer para isso? Vamos lá, vamos começar com o vídeo agora já, sem enrolação. Deixa o dedo no like, esse conteúdo vai potencializar os seus resultados se você seguir exatamente tudo que eu vou te passar nesse vídeo, tá bom? Muito importante. E se inscreva no canal se você não for inscrito e bora começar. Olha só, primeira coisa que vocês têm que entender que eu quero passar, para você aumentar a sua assertividade e errar menos os trades, você precisa trabalhar com confluências. O que é confluência para quem não sabe? Confluências são aqueles cenários onde você consegue identificar mais de um conceito mostrando que aquele direcional é favorável. O que isso significa? Significa que você vai puxar uma coisa de cá, uma coisa dali, uma coisa daqui e tudo vai apontar para uma possível alta. E aí percebe como tem vários conceitos mostrando que o preço pode começar a subir agora? Então isso é muito mais vantajoso. Ou a mesma coisa para cair, ou então a mesma coisa para uma região. Ou seja, vários conceitos mostrando que aquela região é uma região muito favorável para você estar pensando em montar uma posição ali. Então são vários conceitos, isso é uma confluência, tem um monte de coisa indicando o potencial daquela região, o potencial para aquele direcional, seja de alta ou de baixa. Então isso ajuda demais a você montar trades muito mais assertivos e, consequentemente, potencializar os seus resultados, beleza? Então vou trazer vários exemplos práticos aqui de operações muito bem contextualizadas que tem várias confluências e vai ficar muito bom para vocês replicarem isso aqui e começar a colocar em prática aí nos estudos de vocês, beleza? Então todas essas operações elas são mapeadas dentro da comunidade do Excelência Trade, né? Esses trades que eu vou mostrar aqui para vocês são trades que a gente observa dentro da nossa comunidade. A gente tem um grupo onde eu mando tudo que eu estou fazendo dentro do treinamento Excelência Trade, completamente diferenciado isso aqui, né? Os alunos têm acesso a tudo que eu vou fazendo e a gente vai discutindo o dia inteiro para fazer a prática, né? Teoria, prática. Aulas são mais teóricas sempre e a prática é feita no dia a dia para a gente colocar em prática tudo aquilo que a gente aprende em aulas, beleza? Então é exatamente o que a gente faz e olha só o que eu quero mostrar aqui para vocês logo no início, eu já vou trazer os exemplos aqui para vocês. É esse desenho que fica muito ilustrado o que, por exemplo, seria confluências, né? Claro que tem vários tipos de confluências, eu vou mostrar para vocês, mas aqui é um exemplo bacana. O que a gente tem nesse cenário desenhado aqui? A gente tem, por exemplo, divergência no RSI. O que significa isso? Significa que a força relativa, até coloquei aqui em cima, ela não está mais acompanhando a renovação de máxima dos preços. Quando a gente tem a força relativa relutando em renovar a máxima e o preço renova, por exemplo, aqui a gente deixa uma máxima, o preço ele vem se desenvolvendo aqui para baixo e bum, renova a máxima nesse movimento de alta, né? Então agora a gente tem uma nova máxima. O RSI não renova essa máxima. Vou mostrar lá nos exemplos como que isso aparece. Isso mostra uma fraqueza escondida na movimentação, uma fraqueza em segundo plano que a gente chama, né? Fraqueza latente no movimento de alta e remete a uma movimentação potencial de baixa porque o preço está subindo cansado, né? Então a gente tem essa informação. Aí você confluencia isso, por exemplo, com uma captura de liquidez. Aqui a gente tem topos nivelados, tá vendo? Sempre que a gente nivela topos dessa forma, a gente cria liquidez logo acima deles. Por quê? Porque muitos operadores que utilizam técnicas muito comuns, que todo mundo utiliza, que todo mundo aprende por aí, por exemplo, suporte e resistência, né? Completamente conhecido por todo mundo do mercado. Então o preço chega fazendo uma resistência como essa, muitos operadores, mas assim, muitos mesmo, começam a vender nessa resistência e colocam seus stop loss de forma extremamente previsível aqui em cima dos topos, normal, né? E aí essa quantidade de stop loss posicionado aqui em cima é uma zona de liquidez por si só, porque o preço vai vir aqui em cima, eventualmente vai limpar esses stop loss, a gente vê isso o tempo todo, vai estopar os operadores e depois ele vai desenvolver movimentos de preço. Então a forma com que eu trabalho no mercado e passo para todo mundo lá dentro do Excelência Trade é exatamente agir após o erro dos participantes. Por exemplo, aqui, onde está o erro dos participantes? Eles estão montando posições na resistência. Isso aqui pode ser uma indução. Indução é exatamente aquilo que faz com que traders montem posições em alguma região e depois aquilo falha. Então, sempre que você identificar um ponto onde o mercado está atraindo os operadores a montarem posições, seja de compra ou de venda, e aí você fica só analisando e você vê que quem montou o trade ali foi estopado, por exemplo aqui, né? Quem montou o trade na resistência, o preço vindo aqui em cima, estopou. Pera aí, a partir do momento que você tem essa configuração, você está começando a ter um contexto muito vantajoso para você começar a identificar oportunidades de trade com o Smart Money Concept, com as técnicas de SMC, porque aí sim elas vão ser muito conclusivas. Isso que eu acabei de falar é o ouro do ouro
eu colocaria para escutar de novo o que eu acabei de falar aí, porque isso é muito importante e pode virar uma chave gigante nos seus resultados, beleza? Então aqui, por exemplo, a gente tem uma mudança de caráter muito comum, que muita gente conhece, né? O preço perdendo esse fundo válido depois de capturar uma liquidez. Mudança de caráter tem que capturar a liquidez, senão não funciona muito bem. Então aqui ela capturou, né, aqui em cima, depois quebrou esse fundo nesse movimento de baixa, depois ele vem buscando um teste, aqui quando deixa esse topo e renova a máxima, limpa a liquidez, deixa um order block aqui em cima com muitas características. Então tem várias coisas apontando que essa venda ela é boa, né? O preço está subindo cansado, o preço limpou liquidez, a gente tem um order block nítido de ponto de entrada, o preço demonstrou interesse em preços mais baixos, depois de demonstrar desinteresse em continuar subindo, por conta da força relativa, mostrando a divergência, a fraqueza em subir, aponta para baixo, quebra fundos significativos, volta para um teste, tem um ponto de entrada. Então, assim, é um monte de contexto que vai trazer um cenário muito favorável para você ser mais assertivo, beleza? Então, vamos lá para os exemplos práticos aqui no gráfico. Eu vou começar com o EURUSD, tá? Depois eu vou para o índice, vou para o dólar, vou para criptomoedas, vou mostrar vários exemplos de trade aqui para vocês conseguirem evoluir nesse mercado de fato, beleza? Olha só, o que a gente tem aqui no EURUSD no gráfico de 1 hora que eu tô? Então eu tô aqui no 1 hora, a gente pode ver que aqui a gente tem uma máxima, beleza? Aqui a gente tem uma outra máxima e a gente percebe que essa máxima daqui foi renovada por essa. Então a gente tem uma renovação de máxima nesse movimento. Desse topo para esse topo, será que tem divergência? A gente vai olhar o RSI. Tá? Então, se você quer utilizar Smart Money Concept de forma assertiva, você precisa trabalhar com confluências, trabalhar dessa forma. Você vai ter um resultado muito mais favorável. Olha só como que está divergente isso aqui, pessoal. A gente está completamente divergente. No RSI a gente não renova as máximas, tá vendo? E lá no preço, renova e renova muito, tá vendo? Isso aqui é uma divergência grotesca. Quanto mais expressiva ela for, melhor. Aqui está extremamente expressivo, né? Então a gente percebe que esse movimento de alta aqui que o preço está fazendo, ó, essa movimentação é uma movimentação com um pouco de relutância, uma movimentação com um pouco de dificuldade em se desenvolver. Isso aqui é um fator muito importante para você pensar em vendas. Claro que você não vai vender só por conta disso, né? Você não vai vender, você identificou isso aqui, vou tacar uma venda em algum lugar por aqui. Não é o ideal. Agora, se você identificar uma oportunidade que se alinha a esse racional, a esse contexto de fraqueza em continuar subindo, ou seja, uma oportunidade boa de venda, ela vai estar muito dentro de contexto por conta de todo esse racional, beleza? Então, olha só esse movimento de alta, como que estão os candles dele, comparados com essa movimentação de alta anterior. Então, aqui a gente tem muito nítido um movimento de alta com muita fluidez na alta e aqui uma movimentação olhando só os candles, tá vendo? Uma movimentação com um pouco de mais de relutância. Aqui o preço vai subindo, um pouco mais de dificuldade. Aqui ele subiu com muita fluidez. Então isso aqui é um cenário de antes, ele subia forte, depois continua subindo, só que fraco. Isso aqui é uma fraqueza na demanda, um cenário que a gente chama de sem demanda, né? Não significa que não existe demanda aqui, claro que existe, mas quando a gente fala sem demanda, eu estou querendo dizer que é um cenário onde a demanda presente é de baixa qualidade, beleza? Quando a demanda presente é de baixa qualidade, o preço tende a cair com muita facilidade, beleza? Porque demanda de baixa qualidade não sustenta preços mais altos. É exatamente o que ocorre. Então isso aqui eu estou no gráfico de 1 hora. Eu posso puxar lá para trás, olha só. A gente tem uma região aqui de order block, isso aqui é uma zona de order block, está marcado aqui de cinza, mas em cima desse bloco a gente tem um BSL. Isso aqui já estava marcado há bastante tempo nas nossas aulas ao vivo, né? A gente estava de olho nesse BSL, assim como de olho nesse bloco, mas esse BSL é muito vantajoso porque ele limpa, inclusive, liquidez em cima dos máximos aqui, tá vendo? É um movimento que vai lá em cima, limpa a liquidez, depois ele vem desenvolvendo, isso que forma um BSL muito interessante. Em cima desse BSL fica cheio de liquidez. BSL é exatamente esses topos muito expressivos, tá vendo? Sempre que o mercado deixa uns topos muito expressivos, são zonas de BSL, que é o Buy Side Liquidity. Então tem muita liquidez em cima deles. E aí você refinando agora nos 5 minutos, ou então até mesmo no 15 minutos, mas vamos aqui no 5 mesmo, lá em cima, quando o preço limpa essa liquidez do BSL, ele faz uma configuração extremamente comum dentro desse tipo de cenário de captura de liquidez do BSL, que é o desenvolvimento de uma mudança de caráter alinhada. Então aqui a gente tem fundos, tá vendo? O preço quebra esses fundos nesse movimento de 3 ondas. Esse movimento de 3 ondas aqui é um movimento de BOS. Então sempre que a gente tem um fundo e o preço quebra esse fundo fazendo o movimento de 3 ondas, ele está trazendo a confirmação
para quebra desse fundo, beleza? Então, é exatamente o que a gente está vendo aqui nessa configuração. Depois a gente tem uma região de bloco aqui para cima para mitigação. Deixa eu ver no 15 minutos como é que está. No 15 minutos está legal também, dá para visualizar bem. Tá vendo? A gente tem exatamente a quebra de fundo nessa movimentação com BOS. Aqui é um ponto de entrada muito vantajoso para esse tipo de movimento, é uma mudança de caráter muito dentro de contexto. Qualquer sinal de mudança de caráter estando capturando liquidez de BSL, um BSL forte como esse, é uma oportunidade de venda muito alinhada. E qualquer sinal de mudança de caráter estando capturando liquidez. Beleza? Isso aqui é um sinal muito bom de mudança de caráter. Então, onde que você pensaria numa venda? Exatamente nesse bloco. Aqui a gente tem um order block, ó, o primeiro candle preto antes do movimento mais forte de baixa, também é uma zona de order block. Poucas pessoas conhecem esse tipo de bloco, mas é uma zona de order block. O preço explodiu lá para baixo. Né? Uma movimentação dessa aqui de baixo, um trade de 13, 14 vezes o risco-retorno. Se você arrisca R$100, você faz R$1.400 nessa operação. Por isso que o risco-retorno tem que saber trabalhar com ele, porque é isso que vai trazer muita lucratividade também para vocês, beleza? Então aqui a gente teve um outro mapeamento que a gente fez aqui, inclusive hoje aqui no nosso grupo. Você quer ver? A gente acabou de comentar sobre isso exatamente aqui no EURUSD. Ó. Eu estava pontuando com eles sobre isso, ó lá, sobre essa constituição, tá vendo aqui no nosso grupo, que eu mando tudo que eu estou fazendo, né? Então a gente tem exatamente aqui, ó lá, o desenvolvimento, o preço pegou naquele order block e boom, desenvolveu essa movimentação de alta, né? Uma configuração muito micro de 5 minutos, de 1 minuto essa aqui. Então depois ele continuou a sua movimentação de baixa, que é o flow daquela venda que a gente identificou lá em cima. Gráfico de 1 minuto fica mais nítido ainda, né? Aquela venda, olha. Para quem não estava enxergando tão nítido, ó, olha os fundos aqui. Isso aqui é um baita fundo, um movimento reto de baixa que quebra os fundos. Depois ele volta para mitigar aquela zona de order block de tempo gráfico maior e aí daqui ele vai embora lá para baixo. Só que teve no meio do caminho essa comprinha, né? Que gerou um trade bom, querendo ou não. Se você pega essa operação, parece pouco, mas não é tão pouco. Né? O risco ele é muito baixo, então a gente está falando de um risco de 3 pips no máximo para um retorno bem bacana. Então a gente está falando de um trade de 7 ou 8 vezes o risco retorno até a mitigação do bloco lá em cima. Então, um cenário bem micro, bem bacana. Quando você pega trade em tempo gráfico muito pequeno, assim, 1 minuto, 5 minutos, você não está esperando segurar esse trade muitas horas. É trade mais rápido, porque é tempo gráfico menor. Quando você segura o trade muitas horas ou até mesmo mais de um dia, precisa ter ali tempos gráficos maiores envolvidos, porque senão não tem jeito. Muita gente erra nisso também, beleza? Então aqui a gente tem um exemplo. Vamos lá no índice agora, que eu quero mostrar aqui para vocês esses contextos aqui que vão orientar muito vocês. Olha só, aqui foi uma tentativa de distribuição que a gente tem. Isso aqui, esses 3 toques nessa linha de tendência, é um movimento de empuxo de encurtamento que representa fraqueza na movimentação de alta. Então aqui a visão era de uma possível distribuição que costumeiramente faz esse tipo de padrão, tá? Muito comum esse movimento em distribuições. Então aqui a gente tem esse movimento aqui todo, é uma captura de liquidez, seria o UTAD das estruturas de Wyckoff, beleza? Que é a captura de liquidez em cima dos topos, nada mais do que isso, tá bom? Esses nomezinhos vocês não precisam ficar gravando eles, é realmente só para a gente ilustrar o que a gente está falando, mas o mais importante é você saber o que fazer e quando fazer no mercado. Você não precisa ficar gravando o nomezinho, não precisa gravar nada disso, beleza? Olha só. Aqui a gente tem uma micro distribuição, que é muito comum, né, o preço fazer esse tipo de movimento. Olha só, ele vem subindo, e ele começa a fazer um período, por exemplo, distributivo, e aí quando ele começa a capturar a liquidez em cima dos topos, ele costumeiramente faz uma micro distribuição lá em cima para impulsionar o preço novamente para baixo. Ó, isso aqui ocorre o tempo todo, impulsiona o preço para dentro da estrutura maior novamente. Então aqui, por exemplo, ó, a gente tem uma estrutura de distribuição, por exemplo. Lá em cima ele faz um micro cenário, ó, uma microestrutura lá em cima. Isso aqui é muito comum, olha lá, tá vendo? Então é exatamente o que ele está fazendo aqui. Tem o cenário maior e tem o cenário menor aqui em cima na captura de liquidez. Então olha só, o preço começa a andar de forma lateral, cria liquidez em cima, liquidez embaixo, e aí você tem o preço capturando liquidez em cima dos topos, tem fundos aqui significativos. Olha esse movimento de baixa. Olha o movimento de baixa como que ele demonstra intenção, tá vendo? Olha só isso aqui. Isso aqui é muito importante de entender. Olha essa movimentação de alta, essa impulsão aqui. É uma impulsão, beleza, o preço está subindo,
demonstrando interesse em continuar subindo. A princípio é isso que você tem. Agora, olha a continuidade desse movimento. Olha essa impulsão e olha essa impulsão. Antes ele subia mais forte, mais reto e com mais velocidade e mais fluidez na alta. Depois ele vem subindo com muita relutância, com muita dificuldade em continuar subindo. As pernadas de impulso elas vão perdendo amplitude, tá vendo? Nessa movimentação. O preço vem fazendo um movimento cansado, até mesmo fazendo até uma espécie de cunha aqui, né? Eu não costumo operar esse tipo de padrão gráfico, mas é um afunilamento do preço que demonstra fraqueza na movimentação. Se você puxa o RSI desse topo para esse topo aqui, tem divergência no RSI, igual eu mostrei para vocês ali agora no outro ativo. Então é um monte de coisa mostrando que esse preço está subindo cansado e ele está numa posição de captura de liquidez, ele está desenvolvendo aqui uma microestrutura, acabou de entrar interesse em preços mais baixos, então ele perde esse fundo por meio dessa movimentação, ele confirma com o BOS, que eu acabei de mostrar para vocês também no outro cenário, olha só como é que são cenários muito parecidos, depois ele impulsiona aqui para cima para fazer o teste. Aqui tem uma zona de order block lá de tempo gráfico maior, não vou subir o tempo gráfico agora, eu estou no 1 minuto, tá? Nesse cenário. E aí a gente tem um bloco aqui em cima, é exatamente onde ele mitiga, é um pouco maior, né? O bloco lá do tempo gráfico maior, dos 5 minutos no caso, e ele vem desenvolvendo essa movimentação. Deixa eu mostrar para vocês o bloco, para vocês terem a base do que eu estou falando. Olha lá. Seria esse candle aqui verde, tá vendo? Região de order block. Pegou, beliscou nele e veio embora. Então, um cenário muito bom e vem desenvolvendo toda essa baixa. Aqui é um contexto bacana. Lá em cima, de novo, ó, acabou que ele veio subindo mais um pouco. Uma tendência de alta sempre pode querer subir mais um pouco. Isso é muito comum, né? O preço está subindo sem parar de querer subir. Por quê? Porque está todo mundo querendo vender. Quando está todo mundo querendo vender, o preço sobe. Ele sobe sempre mais um pouco. E aí, na hora que todo mundo mudar a cabeça e falar assim, nossa, preço, eu fico querendo vender, o preço não para de subir, eu fico querendo vender, o preço não para de subir. Na hora que todo mundo começar a pensar isso e falar, agora eu vou começar a comprar, vou começar a subir, o preço sobe todo dia, eu vou começar a entrar comprado só. E aí na hora que todo mundo vira a mentalidade para isso, o mercado começa a cair. É exatamente o que ocorre, é aqueles caras que começam a comprar no topo do movimento, beleza? Então aqui, olha só, o outro cenário, divergência também, tá? A gente tem divergência desse topo para esse topo, então está subindo com fraqueza, isso é importante estar identificando. A gente tem o preço subindo forte antes, depois olha a relutância em continuar subindo, o cenário de sem demanda, mostrando que a demanda presente é de baixa qualidade, a divergência mostrando que a força relativa não está mais acompanhando a renovação de máxima dos preços. Isso aqui mostra fraqueza em segundo plano, oferta em segundo plano, mostrando que o mercado vai cair muito provavelmente e a gente precisa só de uma oportunidade de trade para isso. É exatamente o que ele desenvolve aqui. A gente tem uma movimentação de baixa com um pouco mais de intenção. Olha como é que foi ficando relutante o movimento no final. Entra interesse em baixa, faz o BOS de confirmação ao quebrar esse fundo, mudança de caráter totalmente dentro de contexto, a partir de todo esse cenário cansado já em alta. Vem aqui embaixo, busca o teste. Na verdade, o teste aqui, ó, esse ponto de entrada seria logo aqui, para depois ele dar uma enrolada e desenvolver essa movimentação aqui. Um outro trade muito bem contextualizado, seguindo exatamente as confluências. Mais de uma coisa apontando a possibilidade desse preço começar a cair. Mas, Pedro, aonde que ele vai começar a cair? Porque essa fraqueza, às vezes, ela é demonstrada, mas mesmo assim o preço ainda continua subindo, mesmo fraco. Exatamente. É por isso que a gente precisa de uma oportunidade de trade que se alinhe a isso. O que seria a oportunidade de trade que se alinha a isso? Por exemplo, aqui ó, a entrada de interesse em vendas começando a aparecer, a mudança de caráter sendo desenvolvida a partir de todo esse contexto que a gente está vendo. Lá atrás, mesma coisa. Né? Ele vem subindo demonstrando fraqueza, mas aonde que eu vendo? Aonde que eu entro? A partir de uma oportunidade que se alinha a isso. Se não desenvolver uma oportunidade a partir disso, você só tem um racional, você só tem uma perspectiva ali. E com uma perspectiva a gente não consegue pegar o trade. A gente precisa pegar o trade com um racional forte, que seria uma perspectiva bacana, e uma oportunidade, né? Uma oportunidade que se alinha a isso. Então aqui, tá vendo? Entra o interesse em vendas, faz a quebra do fundo, igual eu expliquei. E aí sim você tem uma oportunidade que está se alinhando a toda essa fraqueza potencial que vem sendo demonstrada. Então jogando lá em criptomoedas agora, olha só essa operação que bacana também. O preço lá para trás, ele vem fazendo uma mudança de caráter, olha só. Então aqui a gente tem um fundo bem grande no tempo gráfico macro. Eu estou nos 5 minutos aqui, mas todo esse movimento maior, facilmente a gente conseguiria ver ele numa hora, né? Esse fundo aqui é um fundo de 1 hora, por exemplo. Então a gente tem uma perda de fundo nessa movimentação de baixo, uma possível mudança de caráter tentando se desenvolver, tá vendo? E aí esse movimento seria teoricamente um teste, e se ele desenvolver alguma coisa
por aqui, vai ficar legal. É o que ele fez aqui no caso, né? Olha só, alguma oportunidade que se alinhe. Esse preço precisa estar subindo cansado, precisa estar subindo fraco. Olha aí o RSI. Eu não estou abrindo o RSI toda hora porque vocês já sabem como que é a divergência, né? Então, ó a divergência. Olha que nítido. Está muito divergente, né? E é uma divergência na captura de liquidez. Isso aqui é muito mais vantajoso, né? Porque tem contexto, tem confluência. Não é só uma divergência e não é só uma captura de liquidez. É uma captura de liquidez e uma divergência. E todas muito boas. Por quê? Porque a liquidez está nítida e o preço está capturando a liquidez. E a divergência também está nítida, está expressiva. Então isso tudo é muito vantajoso. Tem que pegar trade somente assim. Vocês vão ter muito mais resultado. Então, criou a liquidez andando de forma lateral. Olha a dificuldade que o preço tem de permanecer na parte superior da estrutura. Ele cria uma estrutura lateral, tá vendo? Andando de forma lateral. Ele tem dificuldade em ficar em cima e facilidade em ficar embaixo. Isso mostra que a pressão da oferta está impulsionando esse preço para baixo. Tá vendo? A oferta não deixa o preço vir aqui para cima. E aí, quando ele vai de forma manipulada. Olha só esse candle aqui que ele faz. Esse aqui é um candle de potencial ignição. E o que é igual ao candle de ignição? O candle de exaustão, né? O candle de exaustão é exatamente igual ao candle de ignição. Então, esse candle aqui, ele teria que impulsionar esse preço muito para cima. Porque se isso aqui é um candle de ignição, ele impulsiona o preço muito para cima. Se isso aqui é um candle de exaustão, o preço volta. Então, o que a gente tem aqui na cena dos próximos capítulos? Você identifica um candle desse, com uma divergência grande dessa, estando capturando liquidez. E aí, logo depois, em vez do preço continuar impulsionado, porque isso aqui seria uma ignição, ele volta tudo, inclusive quebra fundos significativos, você entende que isso aqui é uma exaustão, muito dentro de contexto, porque tem divergência, tem liquidez sendo capturada e tudo mais. Olha o interesse entrando aqui em vendas. Olha o ponto de entrada nesse order block, está nítido, né? Nítido. Quebrou os fundos da mudança de caráter, volta para o teste, mitiga aquele order block, entrada, stop em cima, para surfar esse movimento, ó. Exatamente assim a configuração. Exatamente assim a configuração, olha aí. Então a gente tem todo esse movimento. Lembrando, pessoal, que a gente tem um grupo no Telegram gratuito, tá? Onde eu mando sempre conteúdos lá. Toda semana eu mando vídeos por lá. É um complemento aqui do canal. Vale muito a pena. O link está aí na descrição para vocês participarem do nosso grupo, tá? Meu Instagram também. Me sigam lá no Instagram. Tá cheio de conteúdo por lá. E olha só o tamanho dessa operação. Isso aqui é um trade de 2 dias. Né, um swingzinho maravilhoso para você pegar um trade gigante aqui de 15% em criptomoedas, tá vendo? 15% é um trade bem bacana, beleza? Então, busquem por confluências, é exatamente o que eu quis trazer aqui para vocês hoje. Isso vai aumentar muito a sua assertividade, vai diminuir muito os seus erros no mercado. Siga sempre o seu método, clica no mercado somente quando tiver realmente um contexto bacana, realmente quando você identificar essas coisas que eu mostrei hoje, por exemplo, confluências, um cenário bacana. Se não encontrar isso, deixa o mercado andar, que daqui a pouco ele desenvolve, é o tempo todo assim. Você sabe disso, quantas oportunidades você já viu e vai continuar vendo cada vez mais, tá? Então, vamos juntos. Qualquer dúvida que vocês tiverem, deixa aí nos comentários. Valeu, galera. Muito obrigado por assistir. Fui! Valeu!